aquilo que vai dar input no seu desenvolvimento integral. Não. Há adolescentes que vão à busca de imoralidade. E hoje temos como as tecnologias, a vizinha rede social, como centro da imoralidade. Então é importante que o pai saiba acompanhar e saiba orientar. Se eu One, two, three, four. Muito boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast 45 Minutos de Palavras. E hoje vamos retratar de um tema muito importante, educação na adolescência. E para retratarmos desse tema, tenho a honra de convidar o senhor Daniel, que é o meu convidado de hoje. Seja bem-vindo. Muito obrigado. E já, senhor Daniel, seja bem-vindo essa aqui à nossa casa, onde nós temos realizado os nossos podcasts. É uma honra estar aqui com o senhor. Obrigado. E já para começar, senhor Daniel, gostaria que antes falasse um pouco de ti. Muito obrigado pela oportunidade que me foi concedida. E, a grosso modo, nós queremos estender as saudações a todos aqueles que nos acompanham a partir desse podcast que nós aqui hoje iremos abordar de um grande tema que será um tema valioso para todos aqueles que nos acompanham. Já naquilo que é a cena da minha apresentação, Daniel Magalhães é o meu nome, sou estudante universitário do ensino em educação, estou no curso de pedagogia e na variante ou na especialidade de gestão escolar. E hoje, a grosso modo, estamos aqui para falar de um tema importante com o apresentador Lucas Simão Galenga. Espero que este seja um tema agradável e que seja valioso para todos. Ok, senhor Daniel, como o senhor define a educação? Bem, a princípio de nós entrarmos a esse maravilhoso tema, eu quero ofertar ao nosso apresentador um livro que também fala um pouco daquilo que é o tema que nós vamos falar hoje. Esse é o tema Crise e Resgate dos Valores Morais, Cívicos e Culturais da sociedade angolana. Grande livro, espero que o nosso apresentador faça o melhor aproveito deste livro, naquele tempo livre que o nosso apresentador tiver para navegar um pouco também neste livro. Muito obrigado, meu líder, muito obrigado. Vejam lá no que é. Muito obrigado. E já para começar, gostaria de saber o que o líder acha sobre o que significa a adolescência. Bem, temos um tema valioso, um tema importante, adolescência. Digamos que a adolescência ela tem várias definições, né? Mas de um modo geral nós podemos definir a adolescência como a etapa essencial e crucial da fase adulta, ou da fase da infância para a fase adulta. Ou podemos dizer que a adolescência é a fase da transição entre a infância e a fase adulta. Líder, nós temos destacado e temos ouvido muito rumor que esta fase é tão difícil para passar. E qual a importância, não é? Qual é a importância dessa fase na educação? Muito bem. Primeiro que nós devemos entender um aspecto importante na adolescência. Sendo que a adolescência é uma fase de transição entre a infância e a fase adulta, ela ocorre várias transformações. E muitas das vezes as transformações que ocorrem na fase da adolescência, o próprio adolescente não compreende esse processo, essas transformações que ocorrem. Então, essas transformações que vão ocorrendo, é necessário que tenha alguém que orienta esse processo. Por exemplo, né, se nós olharmos nestes aspectos das transformações, devemos aqui mencionar um aspecto importante, que são aspectos físicos. O aspecto físico é um aspecto que o adolescente, podemos dizer que não vai compreender. O outro aspecto importante que devemos aqui também mencionar são os aspectos psicológicos.
aspectos psicológicos, temos também aí os aspectos emocionais e vários aspectos que vão ocorrer e diante do tema nós vamos poder aqui, a grosso modo, dar o melhor esclarecimento. Ok, eu ouvi atentamente o que o nosso senhor tem falou para nós. E quais são os desafios que um adolescente enfrenta na fase da educação? Bem, é importante ressalvar aqui um ponto que não foge, é mesmo o encadeamento do nosso tema. A adolescente e a educação na adolescência. Esse Exatamente. É o tema que nós estamos aqui a esmiuçar. Portanto, a educação na adolescência, ela é focada no desenvolvimento integral do adolescente. E esse desenvolvimento é aquilo que ocorre vários aspectos, né? Podemos aí dizer aqueles desenvolvimentos psicológicos, desenvolvimentos emocionais, podemos dizer também os desenvolvimentos físicos. Já indo naquilo que são os desafios que um adolescente vai enfrentar, podemos aqui encadear, tem vários desafios, mas eu aqui posso fazer menção de dois aspectos ou dois desafios importantes. Primeiro, tocamos no desafio socioeconômico. O desafio socioeconômico é aquilo que faz com que o adolescente, por não ter um caminho ou não ter um suporte financeiro, encontra dificuldade de se integrar dentro de uma determinada sociedade ou dentro de uma determinada instituição. Aqui falamos escola, porque nós sabemos que quando nós não temos pais que nos apoiam financeiramente nos nossos estudos, acabamos por, às vezes, termos aquele colapso educacional. Por outra, que nós podemos aqui também mencionar é a desistência educacional. Muitos dos adolescentes enfrentam esse desafio de desistir. Força para começar, mas depois desistem. Desistem por quê? Porque existem aspectos que, se calhar, ele vivencia dentro da própria família que, a grosso modo, lhe faz desistir. Por exemplo, nós podemos tocar aqui num aspecto importante que podemos familiarizar aquilo que faz com que o adolescente possa desistir, é o famoso bullying escolar. O adolescente, quando começa a sofrer bullying na escola, também afeta aquilo ou dá aquele input do adolescente desistir. Quando o adolescente não tem apoio dos pais, não falamos simplesmente de apoios financeiros, também falamos de apoios psicológicos, porque é importante que o adolescente tenha acompanhamento psicológico a partir dos pais. Esses aspectos, digamos que são aspectos importante que os adolescentes tenham como desafio. São desafios que os adolescentes enfrentam na escola e, podemos dizer, dentro também da sociedade. Ok, sei que muita gente, não é? O líder no senhor Daniel falou uma coisa muito importante que eu peguei, que é o bullying, e tem sido um dos motivos de desistência da educação. E quais são os tratamentos que as escolas devem dar quando um educado está a passar por essa situação? Olá, na verdade, poucas escolas têm apoio, departamento de psicologia para tratamento desses aspectos. É importante que as escolas tivessem esse departamento. Por quê? Porque esse departamento é o departamento que cuida essencialmente para esses problemas. Mas isso não impede que a escola não possa fazer o seu papel. Portanto, podemos dizer o seguinte: quando isso ocorre constantemente a um adolescente no meio da instituição, é necessário que o conselho pedagógico convida o adolescente de modo a poder aconselhar o adolescente, conversar com o adolescente, para que ele não se sentisse excluído dentro da escola. E por outra, o bullying não é fácil.
é necessário ter apoio emocional, é necessário ter apoio da própria instituição, porque até o próprio bullying faz com que o estudante desista ou o adolescente desista do seio escolar. Então é necessário que o adolescente tenha apoio do departamento pedagógico, tenha apoio do departamento psicológico e, essencialmente, o professor ali também desempenha um papel fundamental. O professor ali deve ser o provedor desta situação, aquele que vai cuidar para que o bullying não seja o fator que vai estragar a relação, a relação entre os alunos e do aluno para o professor. Ok, mas isso me chamou a atenção, senhor Daniel. Isto, bullying, ocorre, surge quando alguém tem uma dificuldade, posso dizer, ou uma deficiência? Bem, no outro hora, o bullying era relativamente às pessoas que sofriam por uma determinada deficiência, não é? Ou aqueles que tinham, digamos, estética não boa. Mas hoje por hoje, nós vivenciamos. Mais um pouco. Hoje por hoje, nós vivenciamos Exatamente. outros aspectos que são fundamentais que despertou a observação dos professores, como os aspectos quando um aluno tem dificuldade de aprendizagem. Quando um adolescente tem dificuldade de aprendizagem, o adolescente também começa a sofrer bullying, abusos a partir da escola. Fora dos aspectos estéticos, né? Nós podemos levar também os aspectos de deficiência ou dificuldade de aprendizagem. Quando o adolescente tem dificuldade de aprendizagem ou dificuldade de se manter no seio escolar ou no seio dos seus colegas, ali começa a sofrer bullying. Quando não consegue lidar com uma determinada matéria, quando não consegue lidar com um determinado professor, ou como não consegue enfrentar determinada disciplina, ali começa também o processo de bullying. Então, é necessário nós entendermos que a dificuldade de aprendizagem, os aspectos estéticos do adolescente ou do aluno, isso, se não tiver acompanhamento ou não tiver a disciplina do professor, ali vamos encontrar dificuldade do aluno em se manter ou do adolescente em se manter dentro da sala. Ok. Senhor Daniel, como técnico de educação, tem esses alunos que sofrem, não é? Isso, que sofrem de problemas, vamos ter um problema de assimilação, isto pode processos lentos, e há uma educação específica para eles, para nos juntar com os outros, há uma educação específica para eles. Bem, digamos que tem sim uma educação específica, não é bem uma educação, podemos dizer assim, uma educação específica, mas tem um acompanhamento diferente, Exatamente. Tem um tratamento diferente. Mas esse tratamento diferente não pode ser um tratamento que vai excluir o adolescente ou aluno dentro do seio escolar. Portanto, se nós olharmos que a dificuldade de aprendizagem vai dificultar na inclusão do aluno, precisamos adotar diferentes métodos para que o mesmo possa estar incluso dentro de outros que não sofrem do mesmo problema. E ali, por isso que eu venho aqui reiterar os departamentos psicológicos que as escolas devem ter, os outros departamentos que acompanham esse processo, porque é um processo que deve ser acompanhado. E não devemos aqui escapulir, porque é uma dificuldade. Podemos dizer que essas dificuldades têm métodos próprios. E esses métodos próprios, os professores estão capacitados para poder dar esse método ou apresentar esse método para que possa facilitar o processo de ensino e aprendizagem do mesmo aluno ou do mesmo adolescente. Já agora, como pai,
qual é o papel da família, nesse caso, na educação do adolescente? Qual é o papel da família? Aí onde entra o papel da família? Olha, bem, digamos que a família é o elemento principal da educação de um adolescente. Eu digo, eu tenho às vezes, tem um arbítrio que eu digo, que eu às vezes comento com muitas pessoas, que é o arbítrio de a família é a primeira instituição de um determinado indivíduo. Por quê? Porque ela foca no desenvolvimento integral do adolescente ou do aluno. Já a família, tomando o papel principal, ela tem que olhar os aspectos importantes. Primeiro, é a partir da família que nós começamos os nossos primeiros passos educacionais. Podemos dizer não uma educação, né, propriamente sistematizada, mas aquela que nós aprendemos e aquilo nos leva, nos catapulta até ao seio escolar. Portanto, a família tem aí o papel de cuidar, orientar e não só delimitar. A família orienta, a família cuida e delimita. Quando digo que a família vai orientar, a família deve ter a capacidade de orientar o adolescente nos aspectos que ele deve seguir. E cuidar, a família deve cuidar para que o adolescente não se perca. Porque sabemos que a inclusão do adolescente na sociedade deve ter o apoio da família. E a família, se não cuidar essa inclusão do adolescente na sociedade, vai perder o adolescente. Por outra, na questão do aquilo que estávamos aqui a falar, né? A família cuida, a família, no processo da família cuidar, a família vai orientar e vai delimitar. Quando a família começar a delimitar, a família vai aplicar o processo por meio das tecnologias. Não vão só a busca de conteúdos escolares, não. Do processo do chega, do processo não. O não às vezes torna-se, quando o adolescente vai ouvir não, o adolescente só sabe que o não é para não fazer mais. Mas não, o não pode ser uma chamada de atenção. E essa chamada de atenção vai delimitar o adolescente a seguir caminhos que não são caminhos próprios. É aí que entra a família, o papel importante da família. Ok, como adolescente há muita dificuldade. E vimos que a tecnologia cada vez mais está impactante na sociedade. E como é o enquadramento da adolescência, isto, como a tecnologia pode ajudar na educação do adolescente? Bem, por hoje, é importante nós darmos um voto positivo naquilo que é aquilo que as tecnologias hoje estão a ajudar. As tecnologias, na verdade, serviram-nos como um processo também de aprendizagem, porque nós hoje conseguimos aprender por meio de tecnologia. E eu digo que sem a tecnologia, se calhar nós não estaríamos desenvolvido ou o nosso ensino não estaria desenvolvido como está agora. A tecnologia pode ajudar na educação do adolescente? Pode ajudar de que forma? De que forma ela pode ajudar? Bom, a tecnologia vai ajudar o adolescente. Isso é na facilitação da busca do conhecimento. Exatamente. Portanto, hoje nós não conseguimos viver totalmente sem a tecnologia, porque nós estamos viciados na tecnologia. E por outra, a tecnologia nos ajuda. Porque hoje eu consigo ter um livro não físico, mas por intermédio da tecnologia, baixando livros que eu tenho, que os livros que tem dentro de alguns aplicativos que eu posso lá baixar. E esse só é possível por uso da tecnologia. Então a tecnologia é uma ferramenta importante.
dá input no adolescente, dá input no jovem na busca de conhecimento, na busca de aspectos sociais, na busca também de interação com os demais. Isso facilita o adolescente, facilita o jovem na busca de ferramentas. Por quê? Porque para termos, não é, para um adolescente tiver a tecnologia, ele deve simplesmente ter um telefone ou um computador, não é isso? E temos ouvido relatos que um adolescente, não é, dando o telefone, ele fica mais distraído no telefone. Agora, vimos que também a tecnologia pode atrapalhar naquilo que é a educação do mesmo adolescente. Mas há de ter uma orientação, precisamos ter alguém específico, ou o pai pode passar-se como esse mesmo educador. Bem, eu estava a dizer algo importante quando o apresentador havia feito uma pergunta do papel da família. Exatamente. E eu disse que a família é o provedor, a família deve delimitar e a família deve orientar. Portanto, ali é onde entra o acompanhamento ou orientação. Quando nós oferecemos um telemóvel ao nosso filho ou um adolescente, nós devemos saber que estamos a oferecer um mundo ao adolescente, o mundo tecnológico ao adolescente. Por quê? O usuário das tecnologias, ele viaja para um outro mundo, encontrando vários aspectos dentro dessa viagem. É ali onde entra o pé da família, o pé do pai. O pai, quando entrega o mundo ao filho, deve saber que entreguei e devo orientar e ali devo fiscalizar. Fiscalizar de que modo? O que é que o meu filho faz dentro das tecnologias, dentro do telemóvel? Qual é o que é que meu filho vai à busca? Exatamente. Este é o grande papel que o pai deve fazer. Por quê? Porque hoje nós sabemos que muitos adolescentes acompanhar é porque tenho que orientar. Se eu orientar é porque tenho que acompanhar. Nós também, não é, vimos que a igreja tem um papel fundamental, não é, isto que é a educação no adolescente. E como a palavra de Deus entra, pode ajudar ou entra ali na educação do adolescente, como a palavra de Deus é. Bem, na verdade, a igreja é o elemento primordial, é um elemento facilitador. Muitas pessoas dizem que a igreja não tem desempenhado o seu papel no aspecto social. Ali, a igreja vai desempenhar um aspecto importante, digamos que é o aspecto do desenvolvimento daquilo que é a matéria de Cristo. Portanto, quando nós temos uma criança que consegue entender que existe Deus, que existe um Deus, existe Jesus, a criança consegue se familiarizar com aspectos ou com matérias que é de Cristo. E aquilo facilita. E não só, hoje a igreja também é uma escola. Portanto, se olharmos na escola, na igreja, a igreja hoje, nós temos várias igrejas que têm contribuído de forma positiva na educação de muitos adolescentes. Hoje temos aí, dou exemplo da Igreja Católica, que tem ali ele tem um período educacional dos adolescentes que eles dizem catequese. E na catequese não se aprende só matérias que estão relacionadas à Bíblia. Aprendem também a valores como a justiça, eles vão aprender o respeito, o desempenho mútuo, a valorização das coisas, vão aprender também o cuidado, vão aprender o amor ao próximo. Tudo isso é importante nós ressalvar que é a igreja que pode dar esse input a um adolescente. Pois, embora nós temos ouvido relatos de que as igrejas não têm desempenhado o seu papel moral,
mas devemos dizer que nem todas as igrejas estão nesse caminho, né? Algumas desempenham de forma positiva. E a igreja vai ajudar o adolescente a se integrar na sociedade, a se manter dentro da sociedade e a delimitar, porque quem tem Cristo tem medo. Exatamente. É isso. Quer dizer, quem tem Cristo tem medo, medo de não tiver a vida, ou medo de. Como é que é? O medo, o Senhor. quando eu digo quem tem Cristo tem medo, não é do ponto de vista de não fazer as coisas. É de entender que se eu fazer, devo fazê-lo bem. Por quê? Exatamente. Porque a Bíblia nos aconselha a andar no caminho limpo. E para andarmos no caminho limpo é necessário nós conhecermos o caminho que Cristo andou. E ali entra também o Pai. Por isso que Jesus disse, né? Deixa que as crianças conheçam o quê? A Cristo. A Cristo. Exatamente. Exatamente. E temos visto que há muitos pais que não são exemplos para os seus filhos. E ali deve ser ele o exemplo. E como educador também, como educador, o senhor Daniel, qual é o papel do pai, ou bem dizer, qual é o impacto da influência na educação do adolescente? Olha, na verdade, eu já ouvi muito esse alvitre de que faça aquilo que eu te falo, mas não faça aquilo que eu faço, não é? Exatamente. Acho que é por ali. Eu não sou apologista de que esse é um alvitre bom, não é? Deixa eu lhe dizer uma coisa importante, que se perguntares ao teu filho o que tu queres ser no futuro, ele vai te dizer que eu quero ser como meu pai. Ok. E percebas de que se você não for um pai exemplar e o filho acompanhar que o meu pai não é exemplar, o meu pai não tem uma conduta aceita, lhe perguntar se quer ser quem no futuro, pode esquecer que ele não vai dizer que eu quero ser como meu pai. Portanto, o que eu quero dizer com isso? O pai é o primeiro exemplo que o filho tem. É a primeira imagem que o filho tem, ou que o adolescente tem. Se eu, como pai, tiver um papel, ou tiver um papel importante na educação do meu filho, ou não falhar na educação do meu filho, eu serei o primeiro espelho do meu filho. Portanto, temos que lembrar que aquilo que nós somos reflete naquilo que nossos filhos podem ser. Ok. Os nossos filhos podem ser. Então, é importante nós sermos exemplos. E não só. E a melhor forma de nós ensinarmos os nossos filhos é ensinarmos com exemplos. Exemplos. Sim. Mostra aquilo que eu sou. Mostra aquilo que você faz no teu filho. E o teu filho vai acompanhar aquilo que o pai faz e aquilo que o pai é. Exatamente. Exatamente. Então, se eu quiser que meu filho conheça o verdadeiro pai, eu devo partir pelo pressuposto daquilo que eu sou. E definir, filho, eu sou, e você, se quiseres, pode ser como eu sou. Offset. Mas, se não quiseres, pode ser aquilo que você quiser. Mas de que não fores ou não possas fugir daquilo que é aliança do filho, que quando ele entra numa luta, o foco não deve ser a derrota. E ele deve manter em mente que não entrou em um desafio para perder, mas que deve aprender alguma coisa. Se tu não ganhares, não coloca a derrota, coloca o aprendizado, porque diz que quem perde também
aprendeu alguma coisa. E quem ganha também aprendeu alguma coisa. Portanto, é necessário que os pais devem partir pelo diálogo. O diálogo é a ferramenta fundamental de uma determinada família. Se nós não conversarmos, não partirmos pelo pressuposto aos nossos filhos que a maior forma de resolvermos todos os conflitos no seio familiar é o diálogo, nós estaremos a falhar como pai. Se nós não ensinarmos aos nossos filhos que existe uma cadeira para me ouvir e existe a mãe para ouvir, existe o pai para ouvir, nós estaremos a falhar. É importante que os nossos filhos devem conhecer que existe pai, que existe mãe, que eles devem obediência a essas duas peças fundamentais. Que o diálogo seja a força motriz desta família. Que quando a família erra, sentam para conversar do erro, ou do erro que a família cometeu. Quando o filho erra, o pai deve ter a capacidade de colocar o filho sentado para instruir aquilo que o filho, para primeiro falar com o filho sobre os seus erros e depois instruir ao filho o melhor caminho para que o filho possa não cometer mais o mesmo erro que o filho cometeu. E dar a entender ao filho de que se errou hoje e errou amanhã, ou vai continuando errando, é necessário que diante dos nossos erros tenha aí o papel, que é o aprendizado. Não devemos fugir da nossa responsabilidade, ensinar aos filhos que devemos ser responsáveis, devemos ser justos e devemos encontrar amor e devemos encontrar o valor ou o aspecto mútuo entre outros, saber ouvir, saber escutar, saber falar, saber respeitar, entender que existe pai e existe mãe, e existe filho e existe o diálogo dentro da mesma família. Nenhuma família vai ser construída sem um diálogo. E toda família que não construir dentro do seu alicerce o fator diálogo, penso que diante de uma determinada chuva é a primeira casa a desmoronar. Exatamente. Estou muito grato, meu líder, por ter aceito o convite e por ter participado no nosso podcast 45 minutos de palavras. E já quero deixar um abraço. Pode aproveitar as câmeras. Eu quero primeiro agradecer a oportunidade mais uma vez pelo nosso apresentador Lucas, por esse maravilhoso convite. Tivemos aqui em 45 minutos de muito aprendizado e espero que os nossos telespectadores tiveram a oportunidade de aprender alguma coisa e dizer que sempre que tivermos diante de um adolescente, devemos saber entender os adolescentes, principalmente na fase em que eles se encontram, e não partirmos logo por brigas no seio de família. E por outra, aconselho aos pais a manterem diálogo dentro de uma determinada família, aprenderem a conversar com os adolescentes, porque é por intermédio de conversas que nós podemos ultrapassar qualquer problema. E já estes são os conselhos que nós deixamos. Esperamos que das próximas oportunidades nos convidem para conversarmos de outros temas e teremos muito gosto em atender o próximo convite em que nos for dado. Muito obrigado, tenho dito. Portanto, já agradeço a você que acompanhou até o final. Compartilhe esse episódio com os outros para poder também ouvir e ver naquilo que o nosso convidado, que é o senhor Daniel, trouxe para nós. E não perca episódios. Estamos juntos e um abraço para todos.